Ai, meu amigo vascaíno, sinceramente eu não sei nem como começo esse Acorda Vascão. Eu tenho 5 anos de canal e eu nunca fiz um Acorda Vascão depois de uma goleada do Vasco pelo placar de 6-0. Isso nunca aconteceu. Então eu fico na dúvida se eu começo cantando, se eu começo rindo, se eu começo gargalhando, se eu começo chorando. Meu amigo, eu não sei. Eu não sei. Porque simplesmente eu tô muito empolgado. Eu acordei nessa segunda-feira empolgado com o Vasco da Gama. O Vasco, ele entra em campo agora, já nessa semana contra a equipe do Juventude, para uma rodada atrasada do Campeonato Brasileiro, já depois de amanhã. E eu tô ansioso para ver o Vasco em campo. Há quanto tempo eu não falava isso? Eu estou ansioso para ver o Vasco em campo. Chega logo quarta-feira, porque eu quero ver o Vasco do Diniz jogar, amassar. Será que vem mais uma goleada por aí? É uma dúvida, mas é claro, sempre com muita brincadeira, pezinho no chão, calma. O Vasco não ganhou absolutamente nada. Goleou? Goleou. Empolgou? Empolgou. Mas vamos devagar, amigo. Temos aqui pela frente um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio, né, de informações sobre o nosso Cruz Maltino. Falar sobre a situação do Pablo Verratti, tá? O Fernando Diniz decidiu aí. Falou ontem na coletiva sobre a situação do atacante. Acho que chegou a hora, né, Verratti? Na hora de pegar um banquinho, eu tenho a sua opinião, mas eu vou trazer a vocês a opinião do Fernando Diniz. Além disso, também falar sobre a questão do Carlos Cuesta, uma semana decisiva para o futuro do jogador. O Vasco quer o atleta, negociação tá andando. Admar Lopes na Turquia. Tem muita informação para você aqui nesse vídeo. Além dessa, amigo, muitas outras novidades. Você terá aí pela frente um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas notícias do nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Você que ainda não é um inscrito, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela, cara, e já venha fazer parte da nossa família. Que momento bom! Vasco goleou ontem e hoje é dia de você ser um inscrito do canal do Gigante Vasco e acompanhar as últimas informações do nosso Vascão através do nosso trabalho. Curta também esse vídeo, compartilhe, venha fazer parte aqui da nossa família. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente com vocês, é claro, falando sobre o que aconteceu ontem no Morumbi. O Vasco simplesmente entrou em campo e passou o carro. O Vasco goleou o Santos pelo placar de 6-0. Primeiro gol marcado aos 18 minutos da primeira etapa com o Lucas Piton. O segundo gol foi marcado pelo David aos 7 minutos do segundo tempo e aí iniciou-se uma enxurrada de gols. O segundo Coutinho aos 9, 2 minutos depois. O quarto do Ryan aos 15 minutos do segundo tempo, 6 minutos depois. E fechando, o Felipe Coutinho fazendo o quinto gol do Vasco em 10 minutos. E o Tietê fechou essa goleada, marcando o sexto gol do Cruz Maltino aos 23 minutos da segunda etapa. 6-0. O Vasco como se diz naquele ditado, né? Acho que passou a conta, fechou o trinco, eu não sei, amigo, mas tem um ditado que diz algo assim, ou seja, o Vasco amassou. O Vasco goleou. O Vasco colocou moral dentro do Morumbi. O Vasco fecha a partida tendo 14 finalizações, sendo dessas 14, 9 no alvo. Enquanto o Santos chegou apenas 2 vezes ao gol do goleiro Léo Jardim. O Vasco mantém uma escrita de nunca perder para o Santos jogando dentro do Morumbi. São 4 duelos até agora. No caso, nesses 4 duelos, 3 vitórias do Vasco e apenas 1 empate. Para quem esquece, e é importante falar, o Vasco segue sendo Vasco. O Vasco segue sendo Vasco. O tempo passa. O gigante adormece, mas ele nunca deixa de ser gigante. Tem anão por aí que acho que cresceu. Tem pequeno que acho que cresce, mas não cresce. Tu nasceu pequeno, vai ser pequeno até o final. Agora, se você é gigante,
você não pode nunca diminuir o seu tamanho. E esse é o Vasco. Ele dorme, mas diminuir o tamanho, jamais. O Vasco ontem, com essa goleada aplicada sobre a equipe do Santos, se tornou a maior goleada da história do confronto Vasco-Santos, um confronto histórico, de fato. A pior derrota do Santos na história do Campeonato Brasileiro. A pior derrota do Santos jogando como mandante no Campeonato Brasileiro. E até o momento a maior goleada, e tende a ser a maior, inclusive, até o final deste Brasileirão. O Vasco hoje, com o técnico Fernando Diniz, é o líder em gols marcados com 18 e o vice-líder em finalizações no gol com 58 finalizações, desde que o técnico, é claro, assumiu o Cruz Maltino. Um novo momento, cara. É um novo Vasco. É diferente. É um Vasco que anima. Quarta tem jogo. Tô louco pra ver. Tô animado pra ver o Vasco em campo. É um Vasco que dá expectativas. Eu te faço uma pergunta. O Vasco quarta entra em campo contra o Juventude. Domingo enfrenta o Corinthians em São Januário. Na semana sem ser essa outra, tem o Botafogo na Copa do Brasil. E a pergunta que eu te faço é: você tá com medo do Botafogo? Eu não tô, nem um pouco. Porque o Vasco hoje joga um futebol que, se permanecer dessa forma, passa pelo Botafogo nas quartas de final. É o Vasco, amigo. É o Fernando Diniz. E ele ontem, na entrevista coletiva, falou exatamente sobre o desempenho do elenco Cruz Maltino contra o Santos em São Paulo. Antes, porém, das palavras do técnico Fernando Diniz, amigo, tem um recado rápido aí a você. Porque se a fase já é boa, se a segunda já é boa com o Vasco, eu te falo, tem como melhorar. E eu te explico agora como fazer isso. Se liga só. Amigo vascaíno, há quanto tempo você aí não coloca esse sorrisão no rosto, né? O Vasco voltou a vencer e alegrou a semana da torcida Cruz Maltina. Mas olha, deixa eu te falar, essa sua segunda-feira pode ser ainda melhor. Sabe por quê? Porque o seu celular pode ser a sua nova fonte de renda. E você, eu tenho certeza, nem imagina como. Todo mundo, diariamente todo mundo, vive com o celular assim, ó, na mão. Mexendo, WhatsApp, trocando ideia. E você, meu amigo, não tem a noção que esse objeto, esse aparelho aqui, ele pode ser sua nova fonte de renda, colocando de 150 a 300 reais por dia no seu bolso. Legalmente, o que é mais importante, começando hoje, cara. Começando exatamente agora. A pergunta que eu te faço é, imagina você abrindo seu celular e vendo mais um pagamento caindo na conta. E não é dinheiro fácil, cara. Não, não é assim. É um trabalho honesto, seguro e lucrativo que qualquer pessoa pode fazer. Se liga só nesse resultado aí, ó. Sabe quando você acha que é bom demais pra ser verdade? Então, era exatamente o que eu pensava. Olha isso aqui, gente. R$3.000 em 9 dias, isso mesmo. E eu quase deixei passar essa por achar que era mais uma furada da internet. Eu pensei, eu vou tentar por uma semana e vou ver no que vai dar. E olha, ainda bem que eu tentei. Eu trabalho em uma loja de imóveis e lá o meu salário mal dá pra bancar as contas básicas, sabe? E só que agora, com esse aplicativo, tá entrando uma grana que eu nunca imaginei fazer tão rápido. Hoje eu vejo que dá sim para ter uma segunda renda, que agora vai ser até a principal renda aqui em casa, tá bom? Segue o passo a passo, não inventa moda, que o resultado aparece, tá bom? Sabe qual é o mais louco? Não é só ele. São mais de 6.000 pessoas que já estão faturando assim. Se você quer sair do aperto e lucrar, como esse pessoal, clica agora no link. Tá aqui, ó, tanto na descrição quanto também no comentário fixado. Mas clica agora, cara, no link, descrição, comentário fixado, vai correndo. Sabe por quê? Porque esse link pode sair do ar a qualquer momento. Tem um limite para que as pessoas possam acessar. E todo mundo entra diariamente. Então corre, cara, não perca essa oportunidade. Assista agora, enquanto ainda dá tempo. Venha melhorar ainda mais essa segunda-feira e já é de muita felicidade para todo vascaíno. Corre então, amigo. Link da descrição e do comentário fixado. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o Vasco, como se disse, é um gigante. É o gigante da colina. Acho que é um dia... Hoje o time fez jus ao hino. Só a imensa torcida é bem feliz. E o time, como o hino fala, cantar de coração, a gente jogou de coração. Então acho que foi uma vitória muito justa, muito merecida, não só pelo jogo. Acho que ela é merecida pelo trabalho que os jogadores estão desenvolvendo desde o dia que eu cheguei aqui.
A gente poderia ter ganho de 4, por exemplo, do Grêmio em casa. Se entra metade das bolas, a gente poderia ter goleado o Grêmio. A gente poderia ter ganho do Inter, a gente podia ter goleado, a gente poderia ter ganho do Atlético Mineiro, a gente poderia ter ganho do Mirassol, e às vezes a bola não entra, mas é um time que consegue, nos momentos difíceis, que o resultado não vem, consegue chegar no outro dia e trabalhar muito e merecer uma vitória como a de hoje. Em relação ao que você falou dos jogadores que começam a performar comigo, eu não acho que eles começaram a performar comigo, acho que eles estão performando comigo desde quando eu cheguei, esses que vocês citaram. Tanto o Coutinho, como o Tietê, como o Ryan. Então não vai, é porque hoje foi 6-0 que iniciou o meu trabalho no Vasco e hoje começou a ficar bom. A gente tem que dissociar um pouco o resultado daquilo que é o trabalho. O trabalho ele tem sido muito bom. O Vasco produz. Se vocês forem curiosos e pesquisarem como que o Vasco está nas estatísticas daquilo que acontece no trabalho, de chance criada, de pós de bola, de número de finalizações, a gente está figurando sempre na parte de cima. Então o trabalho está sendo feito. Você fez tem uma outra pergunta que você fez, como é que era mesmo? A outra basicamente era mais um recado do torcedor vascaíno para o presidente do Santos que quis tirar a comunicação. Não vou falar assim do recado. Eu acho que o Vasco ele é um gigante e o Vasco ele vai ser forte sempre e precisa ser respeitado tanto em São Januário, como no Morumbi, como no Wembley. Onde o Vasco jogar, o Vasco faz jus ao nome de gigante, que ele é um dos gigantes que tem no futebol mundial. Amigo vascaíno, então, vocês deram uma olhada aí nas palavras do técnico Fernando Diniz, deu uma olhadinha aí também nesse recado que o Lucas trouxe pra você aqui nesse Acorda Vascão. Amigo, melhore ainda mais, tá? O seu dia, a sua semana, o seu mês com a renda extra. Link aqui na descrição e no comentário fixado. Se a tua segunda-feira já tá boa diante dessa vitória do Vasco, eu te aviso, né? Tem como melhorar ainda mais, cara. Tem como melhorar ainda mais a tua vida. Olha que loucura. Corre então aqui no link e no comentário fixado. E o próprio técnico Fernando Diniz falou nas suas redes sociais sobre o momento, cara. Ele, através de suas redes, disse assim, olha, abre aspas. Hoje, só o resultado pra mim não importa. Nem o de derrota, nem o de empate, nem o de vitórias. Futebol é muito mais, é uma representação da minha vida. A vida não se resume a quando as coisas estão indo bem. Acho que isso é uma coisa que faz o Vasco hoje ter força. Isso, o time e as intuições como um todo estão começando a aprender. Se a gente não fosse assim, no momento que o Vasco está vivendo, a gente não estaria jogando como está jogando e não ia celebrar uma vitória como essa. Então, cara, especial. O que aconteceu ontem no Morumbi foi especial. Foi diferente, cara. Sabe quando parece que as coisas se reconectam? Ontem eu senti isso. Foi... É fogo. É duro porque falar de Vasco é sinistro. Falar de Vasco é sinistro. Ontem foi, talvez assim, durante esses 25 anos, um dos melhores momentos que eu tive com o Vasco da Gama. E olha que loucura, né? Ontem eu vi em campo o Vasco que meu pai falava, o Vasco que meu tio falava e fala. Ontem eu vi o Vasco. Olha que loucura, né, cara? Com 25 anos de idade. Ontem eu vi o Vasco do meu pai. Eu vi o Vasco do meu tio. Eu vi o Vasco do meu avô. Eu vi o Vasco daquele coroa que eu troquei ideia falando do Vasco. Ontem eu vi o Vasco. Eu tenho certeza que assim como eu ontem vi o Vasco da Gama em campo, o Vasco, a essência Vasco. Entendendo o que eu tô dizendo, né? O Vasco a gente vê toda semana. Mas a essência, o gigantismo, a grandeza, ontem o Vascaíno, depois de tanto tempo, viu. E olha que coisa boa, cara. Tenho 25 anos de idade. Ontem eu vi o Vasco do meu pai. O Vasco gigante. O Vasco que impõe medo. O Vasco que chega na casa dos caras onde tiver e vai passar o carro porque é o Vasco. O Vasco que, quando o adversário olha do outro lado, fala, ih, caraca, é o Vasco, mano. Hoje é Vasco. Isso é muito bom, cara. Que sentimento gostoso. E é exatamente por isso que foi diferente. E nada mais, assim, válido do que o técnico Fernando Diniz ter sido aplaudido ontem em São Januário. O Vasco jogou bola e muito desse desempenho pode colocar na conta do Fernando Diniz. Que coisa boa, cara. Que sentimento gostoso. E olha, muito desse
sentimento passa pelo Coutinho, mas eu vou deixar para falar do Coutinho no Fala Gigante. Eu quero especialmente aqui, nesse Acorda Vascão, falar sobre não a presença do Coutinho, mas sobre a ausência de um jogador, que é o Pablo Verratti. Ontem, inclusive, o atleta que entra na vaga do camisa 99 do Vasco, que foi o David, ele fecha a partida com 1 gol, 2 assistências, 2 grandes chances criadas, 3 passes decisivos, 16 passes certos de 22, 8.9 no SofaScore e eleito o craque da partida. O substituto do Verratti foi eleito craque da partida e deu 1 gol, fez 1 gol e deu 2 assistências. Impressionante a atuação do David. Ontem, ao meu ver, o David ele bate no peito e fala: eu mereço ser o titular. Eu mereço ser o 9 desse time. Eu mereço ser o centroavante dessa equipe. Ontem o David ele mostra e fala: eu, atuando como 9, sou melhor que o Pablo Verratti. Não precisou falar. Através das atitudes ele mostrou isso. E é um questionamento que eu acho que agora está válido. Antes, você, nós ficávamos no campo da suposição. O Vasco tem que tirar o Verratti, tá bom. Tem que tirar. Mas vai colocar quem? E se colocar, será que vai dar certo? Eu acho que ontem ficou nítido. Deu certo. Sem o Verratti as coisas andaram. Agora fica na conta do Diniz. O que será feito? Quarta é Vasco e Juventude, amigo. Caxias do Sul. Juventude precisa vencer. Juventude precisa pontuar. É jogo rápido, é jogo intenso. Não é jogo fácil, não. É um jogo em que a vontade, a garra, o físico vai valer mais do que talvez uma imposição aérea. E aí, Diniz? O que será feito? Como hoje, tendo o Verratti diante do bom desempenho ontem, será feita a montagem do elenco titular do Vasco? O Diniz respondeu e eu trago as palavras aqui a você. Se liga só. Eu sempre soube que a gente poderia jogar agora sem um atacante de referência. Joguei em outras oportunidades dessa forma. Hoje eu poderia ter colocado o David como referência. A gente até treinou. Ele substituiu o Veguete e não ficou bom no treino. E no treino já ficou boa essa formação, com o David com mais aberto, partindo da esquerda para flutuar no meio das linhas e ia ficar atacando espaço. E o Nuno e o Coutinho, os dois fazendo um papel semelhante de falso 9 e com muita liberdade para jogar. E acabou funcionando. O Santos tinha dificuldade de encontrar os encaixes de marcação, porque era muita gente flutuando no meio do campo. E a gente soube explorar tanto a superioridade numérica no meio, como as bolas de profundidade. O time jogou muito bem. Ele soube marcar bem, a gente marcou muito bem o Santos. A gente conseguiu marcar bem o Santos e o Neymar, porque o Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E ele faz muita diferença, principalmente os jogos que são aqui no Morumbi ou na Vila Belmiro. Então a gente teve muito mérito nessa vitória, não só pelos gols que a gente fez, mas também por não ter sofrido o gol do Santos. Bom, amigo vascaíno, deixe sua opinião nos comentários, mas o técnico aí decidiu, né? Uma decisão de fato, depois do jogo de ontem ele tem. Mais do que nunca, ele inclusive deixa claro que sempre soube que poderia jogar sem um atacante de referência, ou seja, sem o Pablo Verratti. Se ele sempre sabia disso, acho que ontem ficou comprovado que dá, e dá muito certo. E olha, amigo, é uma semana importante, uma semana que já se inicia muito bem, diante da vitória ontem do Vasco, e é uma semana que tende a melhorar ainda mais, diante das informações que chegarão aí nessas próximas horas, cara. O Vasco, ele tem por objetivo ainda, nesta segunda-feira, anunciar o seu mais novo reforço, ponta colombiano Andrés Gomes. Expectativa é que para o jogo de quarta-feira contra o Juventude, Andrés Gomes esteja à disposição, o técnico Fernando Diniz. Então, é mais uma opção que o técnico ganha para o setor ofensivo do Vasco da Gama. Entretanto, além, é claro, né, da chegada de Andrés Gomes, já selada, já fechada, o Vasco da Gama ainda tem por objetivo contratar mais alguns jogadores no mercado da bola. Dentre esses nomes hoje, aquele atleta que o Vasco mais está próximo e mais tem por objetivo uma contratação é o zagueiro Carlos Cuesta. Ontem o Vasco da Gama ele entra em campo com o Hugo Moura novamente como titular do sistema defensivo diante da ausência por conta da venda do zagueiro João Vitor. O Maurício Lemos ficou no Rio de Janeiro, que seria a principal alternativa com a saída do João Vitor. O Hugo Moura se tornou titular e o Lucas Oliveira depois de muito tempo entrou. O Vasco precisa de reforço, cara. O Vasco precisa contratar jogador para o setor defensivo. Isso tem que ser uma prioridade. E é a bola da vez, sem dúvida, Carlos Cuesta. O que eu trago a vocês, porém, aqui agora não é tão importante, não é tão bom, positivo assim. O contrato que o Vasco preparou já está pronto.
foi entregue, está nas mãos, sim, amigo vascaíno, do Galatasaray, clube que hoje detém os direitos econômicos do Carlos Cuesta. Entretanto, diante mesmo de um avanço do Vasco, qual é a situação? O Vasco ele chega a um acordo com o clube turco. O Vasco oferece ao Galatasaray 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros por metas. Ou seja, uma negociação que chegaria à casa de 8 milhões de euros. Poderia chegar. Isso foi o que o Galatasaray aceitou por parte do Vasco. Junto ao atleta, o Vasco ofereceu um salário de 850 mil reais. Salário que poderia, porém, aumentar também por metas batidas ao longo do seu contrato. O Spartak Moscou é mais um clube e o outro. O Vasco disputa com esse clube russo a contratação do Carlos Cuesta. O Carlos Cuesta ele aceitou a proposta feita pelo Spartak Moscou na questão salarial, que foi melhor do que o Vasco. O Spartak Moscou colocou na mesa do Carlos Cuesta um salário de 1.850.000 reais, ou seja, 1 milhão a mais daquilo que o Vasco propôs. Pô, o jogador quer grana, é realidade, o jogador quer dinheiro, aceitou a proposta do clube russo. Só que o Spartak Moscou ainda não havia chegado a um acordo com o Galatasaray, que é quem detém os direitos econômicos do jogador. E a informação dessas últimas horas que eu trago aqui a você nessa manhã de segunda é que o Galatasaray subiu essa oferta, cara. Informação aqui, perdão, o Spartak Moscou subiu a oferta. Informação do jornalista turco chamado Hagi, quero saber o nome dele inteiro. Hagi é do portal Hagi News e é o nome dele Hagi. Um veículo russo bem conhecido, um jornalista russo bem conhecido. É que o Spartak Moscou, neste momento, colocou na mesa do Galatasaray uma oferta de 8 milhões de euros mais bônus. 8 milhões de euros, 50 milhões de reais. Então, assim, a informação é: Galatasaray estava prestes a vender o Carlos Cuesta ao Vasco, mas o Spartak Moscou interveio e ofereceu 8 milhões de euros mais bônus. Carlos Cuesta, de acordo com as próprias informações, também quer se juntar ao Spartak Moscou por conta da situação financeira. E fecha a informação dando: é apenas uma questão de tempo até que a transferência aconteça. Então, assim, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, tá tudo muito legal. E eu acho que vai ficar ainda. Mas hoje a probabilidade do Carlos Cuesta vestir a camisa do Spartak Moscou é maior do que vestir a camisa do Vasco. Isso é ruim, mas o Admar Lopes, diretor executivo do Vasco, está na Turquia e o Vasco tinha sim como prioridade a contratação de Carlos Cuesta, mas negociava com alguns outros jogadores na janela de transferências, tá? Só para você ficar atento que, mesmo não dando certo com o zagueiro, o atleta Carlos Cuesta, o Vasco tem outros nomes engatilhados para trazer ainda nessa janela. Mas hoje, por incrível que pareça, mesmo quase fechando, a probabilidade maior é de Carlos Cuesta vestir a camisa do Galatasaray. Show? Qualquer novidade, amigo, eu vou trazer a vocês aqui no Fala Gigante, tá? Fica ligado, fica atento, venha conferir, porque tem muita informação para trazer a você durante essa semana. Será uma semana louca, cara, agitada, bem com cara de Vascão no final de janela de transferência. Então, se você curtiu o vídeo, curta, compartilhe, ajude aí o nosso crescimento, porque já já eu tô de volta. Então vamos que vamos. Ajudem o nosso canal, ajude o crescimento do nosso trabalho. E como sempre falo aqui, saudações vascaínas.